Return Audiolivros Tradicionais apresenta Pele de Urso, conto folclórico tirado do livro The Wonder Clock, de Edward e Catherine Pyle. Para mais informações, acesse nosso site e redes sociais. Havia um rei viajando pelo país, e ele e seus guardas estavam tão longe de casa que a escuridão os pegou pelos calcanhares e tiveram que parar em um moinho de pedra para passar a noite, porque não havia outro lugar próximo. Enquanto eles jantavam, ouviram um som no quarto ao lado. Este som era de um bebê chorando. O moleiro estava no canto, atrás do fogão, com o chapéu na mão. "O que é esse barulho?" disse o rei a ele. Não é nada, apenas outro bebê que as boas cegonhas trouxeram para a casa hoje", disse o moleiro. Entre eles havia um sábio viajando junto com o rei que sabia ler as estrelas e tudo o que elas contavam tão facilmente quanto alguém pode ler o alfabeto em um livro depois de conhecê-lo. E o rei, brincando, pediu a ele para descobrir o que as estrelas previam para o bebê do moleiro. Então o sábio saiu e deu uma olhada no céu, e logo depois voltou. "Bem", disse o rei, "e o que as estrelas lhe disseram?" "As estrelas me dizem", disse o sábio, "que você terá uma filha e que o bebê do moleiro no quarto ali adiante se casará com ela quando eles forem grandes o suficiente para pensar em tais coisas." "O quê?" disse o rei. "Um bebê de moleiro vai se casar com a princesa que está por vir. Isso é o que nós veremos." Então, no dia seguinte, o rei levou o moleiro para o lado e conversou e fez acordos. E fez acordos e conversou. Até que o resultado da questão foi que o moleiro recebeu 200 moedas e o rei partiu com o bebê. Assim que chegou ao castelo, ele chamou seu guarda florestal. "Aqui", disse o rei, "pegue esse bebê e faça isso e mais isso com o bebê. E quando tiver matado, traga-me seu coração, para que eu saiba que você realmente fez como foi instruído." Então o guarda florestal partiu com o bebê, mas no caminho ele parou em casa, e lá estava sua boa esposa cuidando do lar. "Bem, Henry", disse ela, "o que você vai fazer com o bebê?" "Oh", disse ele, "estou apenas levando-o para a floresta para fazer isso e mais isso com ele." "Venha", disse ela, "seria uma pena machucar esse pequeno bebê e ter seu sangue em suas mãos. Ali está o coelho que você caçou esta manhã. O coração dele agradará o rei, tanto quanto o coração do bebê." Assim a esposa falou, e o resultado foi que ela e o homem untaram uma cesta com uma substância preta e soltaram o bebê nela sobre o rio. E o rei ficou tão satisfeito com o coração do coelho quanto teria ficado com o do bebê. Mas a cesta com o bebê dentro flutuou sobre o rio até que se alojou entre os altos juncos que ficavam ao longo da margem. Sem muita demora, uma grande ursa veio à margem do rio para beber água e encontrou a cesta. Em circunstâncias anteriores, os caçadores na floresta haviam roubado os filhotes da ursa, e por isso seu coração ansiava pelo pequeno bebê, e ela o levou para casa para ocupar o lugar de seus próprios filhotes. Lá, o bebê cresceu até se tornar um rapaz forte e grande, e como havia se alimentado apenas do leite da ursa durante todo esse tempo, ele era 10 vezes mais forte do que o homem mais forte da terra. Certo dia, enquanto caminhava pela floresta, ele encontrou um lenhador, cortando as árvores para obter lenha, e essa foi a primeira vez que ele viu alguém como ele. O rapaz forte voltou correndo para a ursa o mais rápido que pôde e contou o que havia visto. "Isso", disse-lhe a ursa, "é a mais malvada e cruel de todas as feras." "Sim", disse o rapaz, "pode até ser. Mesmo assim eu amo animais desse tipo como amo a comida que como, e anseio por nada mais do que ir para o mundo lá fora, onde eu possa encontrar outros da mesma espécie." Dito isso, a ursa percebeu muito bem como o vento sopra e que o rapaz logo partiria. "Veja", disse a ursa, "se você precisa ir para o mundo lá fora, então vá.
Mas logo você precisará de ajuda, pois os caminhos do mundo não são pacíficos e simples como aqui na floresta, e antes de você viver lá por muito tempo, terá tantas necessidades quanto existem moscas no verão. Tenho comigo este pequeno chifre torto, e quando suas necessidades se tornarem numerosas, basta vir à floresta e tocar uma melodia com o chifre, e eu não estarei muito distante para ajudá-lo. Então o rapaz partiu da floresta, e tudo o que ele tinha em seu corpo era a pele de um urso vestida com os pelos, e por isso as pessoas o chamavam de Pele de Urso. Ele andou pela estrada principal até chegar ao castelo do rei, e era o mesmo rei que pensava ter se livrado do Pele de Urso há muitos e muitos anos atrás. Porventura, o cuidador de porcos do rei estava precisando de um rapaz, e como não havia nada melhor para fazer naquela cidade, Pele de Urso assumiu o trabalho e todas as manhãs ia ajudar a levar os porcos para a floresta, onde eles podiam comer as bolotas que caíam dos carvalhos e engordar. Certo dia, houve uma grande agitação por toda a cidade, pessoas chorando e fazendo um grande tumulto. "O que está acontecendo?" perguntou Pele de Urso ao cuidador de porcos. O quê? Ele não sabia qual era o problema. Onde ele esteve durante toda a sua vida, que não ouviu nada do que estava acontecendo no mundo. Ele nunca ouviu falar do grande dragão de fogo com 3 cabeças que ameaçava devastar toda aquela terra, a menos que a bela princesa fosse entregue a ele. Era exatamente hoje em que o dragão viria buscá-la, e ela seria enviada para a colina atrás da cidade. Era por isso que todas as pessoas estavam chorando e fazendo tanto alvoroço. Então, disse Pele de Urso, e nunca teve um único rapaz em todo o país que seja corajoso o suficiente para enfrentar a besta. Então irei eu mesmo, se ninguém melhor pode ser encontrado. E ele partiu, embora o cuidador de porcos risse e risse, achando tudo aquilo uma piada. Em seguida, Pele de Urso chegou à floresta e tocou uma melodia no pequeno chifre torto que a ursa havia lhe dado. Logo a ursa surgiu entre os arbustos, correndo tão rápido que pequenos galhos voavam atrás dela. "E o que você deseja?" disse ela. "Eu gostaria", disse Pele de Urso, "de ter um cavalo, uma armadura de ouro e prata que nada possa perfurar, e uma espada que possa cortar ferro e aço, pois eu gostaria de subir a colina para lutar contra o dragão e libertar a bela princesa na cidade do rei." "Muito bem", disse a ursa. "Olhe atrás daquela árvore e encontrará exatamente o que deseja." Sim, de fato, lá estavam atrás da árvore, um magnífico cavalo branco que mordiscava o freio e escavava o chão até que o cascalho voasse, e uma armadura de ouro e prata igual a que um rei usaria. Pele de Urso vestiu a armadura e montou no cavalo, e então partiu galopando até a colina alta atrás da cidade. Pouco depois, chegaram a princesa e o criado do castelo, pois era ele que a levaria ao dragão. Mas o criado ficou no pé da colina, pois estava com medo, e a princesa teve que subir sozinha, embora mal conseguisse ver o caminho à sua frente devido às lágrimas que caíam de seus olhos. Entretanto, quando ela chegou ao topo da colina, encontrou, em vez do dragão, um belo e alto rapaz com a armadura de ouro e prata, e não demorou muito para que Pele de Urso confortasse a princesa. "Eu lhe digo, vamos, vamos", disse ele, "seque seus olhos e não chore mais. Nem todos os bolos do forno estão queimados. Apenas fique atrás dos arbustos ali e deixe comigo. Tratarei de uns assuntos com o dragão." A princesa ficou bastante satisfeita em obedecê-lo. Ela foi atrás dos arbustos, e Pele de Urso esperou o dragão chegar. Ele não precisou esperar muito, pois logo ele veio voando pelo ar, fazendo o vento chiar sob suas asas. Ah, meu caro, se alguém pudesse estar lá para ver essa luta entre Pele de Urso e o dragão, pois valia a pena ver, pode acreditar. O dragão cuspiu chamas e fumaça como uma casa pegando fogo.
Mas ele não conseguia fazer mal algum à pele de urso, pois a armadura de ouro e prata o protegia tão bem que nem um único fio de cabelo de sua cabeça foi chamuscado. Então, Pele de Urso golpeou rapidamente o dragão. Slichting, Slash, Snip, Clip, até as 3 cabeças caírem sobre o chão. Depois disso, ele cortou as línguas das 3 cabeças do dragão e as guardou em seu lenço de bolso, e assim tudo terminou. Então a princesa saiu de trás dos arbustos onde estava escondida e pediu ao Pele de Urso que voltasse com ela para o castelo do rei, pois o rei havia dito que se alguém matasse o dragão, teria ela como esposa. Porém, Pele de Urso não iria ao castelo agora, pois o momento ainda não era oportuno. No entanto, se a princesa lhe desse, ele gostaria de ter o anel do seu dedo, o lenço do seu colo e o colar de pérolas douradas do seu pescoço. A princesa deu a ele o que ele pediu e um beijo doce como recompensa. Depois disso, Pele de Urso montou em seu magnífico cavalo branco e cavalgou de volta para a floresta. Aqui estão seu cavalo e a armadura, disse ele à ursa. Eles fizeram um belo serviço hoje, eu posso lhe dizer. Então ele retornou ao castelo do rei com a pele de urso sobre os ombros. Bem, diz o cuidador de porcos, e você matou o dragão? Oh, sim, diz Pele de Urso. Eu fiz isso, mas não foi nada tão grandioso, afinal. E então o cuidador de porcos riu e riu, pois não acreditava em nenhuma palavra dele. E agora ouça o que aconteceu com a princesa depois que Pele de Urso a deixou. O criado veio sorrateiramente ver como as coisas haviam terminado, e lá encontrou a princesa sã e salva e o dragão morto. Quem quer que tenha feito isso, deixou sua sorte para trás, disse o criado, e puxou sua espada e disse à princesa que a mataria se ela não jurasse não dizer nada do que havia acontecido. Então ele pegou as 3 cabeças do dragão e eles retornaram ao castelo. Aqui, disse ele, quando chegaram diante do rei, e jogou as 3 cabeças no chão. Eu matei o dragão e trouxe de volta a princesa, e agora, se há algo a ser recebido por meu trabalho, eu gostaria de tê-lo. Quanto à princesa, ela chorou e chorou, mas não podia dizer nada, e assim ficou decidido que ela se casaria com o criado usurpador, pois isso era o que o rei havia prometido. Finalmente chegou o dia do casamento e a fumaça subia das chaminés como nuvens, pois haveria uma grande festa de casamento, e não havia fim de coisas boas sendo cozidas para aqueles que iriam comparecer. Veja agora, diz Pele de Urso ao cuidador de porcos, onde eles estavam alimentando seus porcos juntos na floresta. Como eu matei o dragão ali adiante, deveria pelo menos ter algumas das boas comidas da cozinha do rei. Você deve ir e pedir um pouco do bom pão branco e carne, tais como os que o rei e a princesa vão comer hoje. Ah, meu caro, você deveria ter visto como o cuidador de porcos o olhou e riu, pois achou que ele tinha perdido o juízo. Mas quanto a ir ao castelo, não. O cuidador de porcos não daria nenhum passo, e isso foi tudo. Então, isso é o que nós vamos ver, diz Pele de Urso. E ele foi até uma árvore e cortou um galho bom e resistente, e sem dizer mais nada, pegou o cuidador de porcos pela gola e o desferiu golpes até erguer nuvens de poeira. Pare, pare! Gritou o cuidador de porcos. Muito bem, diz Pele de Urso. E agora você vai até o castelo para mim e pede um pouco do mesmo pão e carne que o rei e a princesa vão ter para o jantar? Sim, sim. O cuidador de porcos faria qualquer coisa que Pele de Urso pedisse. Muito bem, diz Pele de Urso. Então pegue este anel e garanta que a princesa o receba. E diga que o rapaz que o enviou gostaria de ter um pouco do pão e carne que ela vai ter para o jantar. Então o cuidador de porcos pegou o anel e partiu para fazer o que lhe tinha mandado. Toque, toque, toque! Bateu ele na porta. Bem, e o que ele queria? Oh, havia um rapaz nas florestas ali perto que o tinha enviado para pedir um pouco do mesmo pão e carne que o rei e a princesa teriam para o jantar. E ele trouxe este anel para a princesa como um sinal. Mas como a princesa abriu os olhos,
quando viu o anel que ela tinha dado à pele de urso lá no alto da colina. Pois ela viu, tão claro quanto o nariz no rosto dela, que ele que a tinha salvo do dragão não estava tão longe como ela havia pensado. Ela mesma desceu até a cozinha para garantir que o melhor pão e a melhor carne fossem enviados, e o cuidador de porcos saiu com uma cesta grande e cheia. Sim, diz Pele de Urso, até agora está tudo bem, mas eu também quero um pouco do vinho tinto e branco que eles vão beber. Leve este lenço até o castelo e avise a princesa que o rapaz a quem ela deu isso, lá no alto da colina, gostaria de provar o vinho que ela e o rei vão beber na festa de hoje. Bem, o cuidador de porcos estava para dizer não a isso como tinha feito antes, mas Pele de Urso simplesmente esticou a mão em direção ao galho que tinha usado antes, e ele saiu correndo como se o chão estivesse quente sob seus pés. E o que o cuidador de porcos queria desta vez? Era isso que diziam no castelo. O rapaz com os porcos na floresta, dizia ele, deve ter ficado louco, pois enviou este lenço para a princesa e disse que gostaria de ter 1 ou 2 garrafas do vinho que ela e o rei vão beber hoje. Quando a princesa viu seu lenço novamente, seu coração pulou de alegria. Ela não fez rodeios sobre o vinho, desceu até a adega e o trouxe com as próprias mãos, e o cuidador de porcos saiu com o vinho escondido debaixo do casaco. Sim, até aí tudo bem, disse Pele de Urso. Estou satisfeito quanto ao vinho, mas agora eu gostaria de ter alguns dos doces que eles vão comer no castelo hoje. Veja, aqui está um colar de pérolas douradas. Leve-o para a princesa e peça alguns desses doces, pois eu vou tê-los. E desta vez, ele só precisou olhar para o galho, e o outro saiu o mais rápido que pôde. O cuidador de porcos não teve mais problemas com esse pedido do Pele de Urso, pois a princesa desceu as escadas e trouxe os doces da despensa com as próprias mãos, e o cuidador de porcos os levou para a Pele de Urso, onde ele estava sentado na floresta. Então Pele de Urso espalhou as comidas e bebidas, e ele e o cuidador se sentaram para o banquete juntos, e foi um banquete maravilhoso, posso lhe dizer. E agora, diz Pele de Urso, quando tinham comido tudo o que podiam, é hora de eu deixar você, pois preciso ir e casar com a princesa. Então ele partiu, e o cuidador de porcos não fez nada além de ficar de boca aberta, olhando para ele, como se estivesse esperando capturar moscas. Mas Pele de Urso foi direto para a floresta, e lá ele tocou seu chifre torto, e a urso estava com ele tão rapidamente dessa vez quanto da última. Bem, o que você quer agora? Disse ela. Desta vez, disse Pele de Urso, eu quero um traje fino feito de pano de ouro e prata e um cavalo para montar, pois vou me casar com a princesa. Muito bem. Havia o que ele queria atrás da árvore ali adiante. Era um traje de roupas digno de um grande rei usar e um magnífico cavalo tordilho, com uma sela dourada e uma brida toda adornada com pedras preciosas. Então, Pele de Urso vestiu as roupas e partiu a cavalo. Era uma visão esplêndida de se ver, posso lhe dizer. E como as pessoas olharam com surpresa quando ele cavalgou até o castelo do rei. O rei saiu junto com os outros da festa de casamento, pois achava que Pele de Urso era algum nobre. Mas a princesa o reconheceu assim que colocou os olhos nele, pois não era provável que ela o esquecesse tão rapidamente após todo o ocorrido. O rei levou Pele de Urso para onde estavam celebrando o banquete e mandou preparar um lugar para ele ao seu lado. O criado usurpador estava lá junto com os demais. Veja, disse Pele de Urso ao criado prometido se casar com a princesa, tenho uma pergunta a fazer. Um matou um dragão e salvou uma princesa, mas um outro veio e jurou falsamente que foi ele quem fez isso. Agora, o que deveria ser feito com alguém assim? Que tal homem? Disse o criado, falando com toda a audácia, pois pensou que lidaria com a situação. Deveria ser colocado dentro de um barril cheio de pregos e arrastado por trás de 3 cavalos selvagens. Muito bem, disse Pele de Urso, você falou por si mesmo, pois eu matei o dragão lá no alto da colina atrás da cidade, e você roubou a glória dessa ação.
Isso não é verdade, disse o criado. Fui eu quem trouxe as 3 cabeças do dragão com minhas próprias mãos. Como isso seria possível? Então, Pele de Urso foi até a parede, onde pendiam as 3 cabeças do dragão. Ele abriu a boca de cada uma. E onde estão as línguas das cabeças do dragão, então? Perguntou ele. Com isso, o criado ficou pálido como a morte. No entanto, ele ainda falava com a mesma audácia. Dragões não têm línguas, afirmou ele. Mas Pele de Urso apenas riu. Ele desamarrou o lenço de mão na frente de todos e lá estavam as 3 línguas. Ele colocou uma em cada boca do dragão e elas se encaixaram perfeitamente. E depois disso, ninguém poderia duvidar que ele era o herói que realmente matou o dragão. Então, quando chegou o casamento, foi Pele de Urso, e não o criado, quem se casou com a princesa. E o que foi feito com o criado usurpador e mau, vocês podem imaginar. E assim eles tiveram um magnífico casamento, mas bem no meio da festa alguém entrou correndo e disse que havia um grande urso marrom lá fora, que entraria querendo ou não. Sim, e vocês adivinharam certo, era a grande ursa. E se ninguém mais foi muito valorizado nesse casamento, vocês podem ter certeza de que a ursa foi. Quanto ao rei, ele estava satisfeito que a princesa havia se casado com um grande herói. E o Pele de Urso era o filho do moleiro, afinal, embora o rei não soubesse disso, assim como o pequeno cachorro do meu avô, e ninguém mais sabia, exceto o sábio, que não disse nada a respeito, pois pessoas sábias não contam tudo que sabem.